Você está no canal do YouTube do Pastor Elcemar Almeida, seja muito bem-vindo. Esse canal que visa a ensinar a palavra de Deus aos missionários de Cristo, a você que quer aprender um pouco da palavra de Deus, esse é o canal, tá? Aqui você só aprende a Bíblia Sagrada, e quanto à religião, à igreja, isso aí tudo é o Espírito Santo que fala ao seu coração, tá? Isso aí é você e Deus que decide. Aqui a nossa preocupação é te ensinar a palavra de Deus, é te esclarecer, abrir o seu entendimento da palavra, ok? E o título do nosso vídeo de hoje é O Diabo Matou os Porcos. Pastor Elcemar, que título é esse? E eu vou te provar dentro da Bíblia Sagrada que o diabo matou os porcos. Onde está escrito isso, Pastor Elcemar? Está escrito no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ler entre os versículos 2 e 13. Já se inscreveu no canal? Então, enquanto você abre a Bíblia, antes de nós começarmos, inscreve-se no nosso canal. É gratuito, não paga nada. Jesus já pagou para você, tá? Inscreva-se no canal, ajuda muito a divulgar o Evangelho. Dá um like de gostei também, que isso também ajuda muito no canal, tá bom? Dá um like de gostei, inscreva-se se você não se inscreveu ainda, e te agradeço, e Deus te abençoe muito, muito mesmo. Olha, o diabo matou os porcos. Vamos lá, então vamos aqui entender o que aconteceu. No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Viu? Os porcos estavam lá, passeando, 2.000 porcos ali, sendo criado, bem tratadinho. Foi só os demônios entrarem naqueles porcos que os porcos se lançaram no precipício e morreram afogados no mar. Vamos meditar um pouco nesse texto e vamos entender primeiro a cultura judaica em relação aos porcos. Os judeus, segundo a lei de Moisés, consideravam o porco um animal impuro e, portanto, não comiam sua carne. Essa proibição está escrita em Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Ali está escrito que Deus ensina que o porco, embora tenha casco dividido, mas ele não rumina, tornando inadequado para o consumo
segundo as regras alimentares judaicas. Isso era para o judeu. Essa orientação estava na lei de Moisés para quem era judeu, não para quem era gentio. Era uma cultura judaica. A menção dos porcos na história do endemoniado gadareno, ela levanta questões interessantes. Olha só, a região de Gadara, que é uma parte do território da Decápolis, que eram as 10 cidades, ela era habitada predominantemente por gentios. Gentios são pessoas que não eram judias, não faziam parte do povo judeu. Esses povos, eles não seguiam as leis alimentares judaicas e criavam porcos como parte da sua economia. Até aí, era gentio, não era judeu, até aí tudo bem. É improvável que judeus estivessem envolvidos na criação de porcos. Bem difícil que isso estivesse acontecendo, porque isso violaria as suas tradições religiosas. A presença da manada reforça a ideia de que Jesus estava em uma área gentílica, o que também explica a recepção mista que ele recebeu. Alguns ficaram maravilhados com o milagre, mas outros pediram que Jesus saísse daquela região. Talvez você pode se perguntar, por que Jesus permitiu a morte dos porcos? É uma boa pergunta, né? Essa questão, ela se conecta com a proibição judaica de comer carne de porco. Quer ver? Olha, Jesus, ele não tinha a intenção de endossar ou condenar diretamente a prática de criar porcos. Mas a destruição da manada, ela simboliza a consequência da presença dos demônios, tanto na vida das pessoas, quanto na vida animal, ou na presença de qualquer coisa, de qualquer um. Isso demonstra que os valores espirituais, eles superam qualquer implicação econômica. Jesus estava mostrando que vale muito mais a pena ser liberto dos demônios do que às vezes de ter riqueza, do que às vezes de ter comida, do que às vezes de ter carne para comer. Isso que ele está mostrando. A presença de Jesus em território gentílico e a sua ação transformadora mostra que ele veio para salvar tanto judeus quanto gentios. Ele estava preparando o caminho para a expansão do evangelho a todas as nações. Em tudo, Jesus se deu como exemplo. Mais tarde, depois que ele morre e depois que ele ressuscita, ele determina a todos nós, aos discípulos e a cada um de nós, que nós estivéssemos indo em todas as nações, independente se era nação judia ou não, mas em qualquer lugar, e pregasse o evangelho e pregasse a palavra de Deus. A menção dos porcos, embora pareça contraditória para o contexto judaico, faz parte da riqueza da narrativa. E ela ressalta 3 detalhes importantes. A universalidade da missão de Jesus, que ela não se restringe a judeus. Jesus não veio somente para os judeus. O contraste entre o valor de uma vida humana e os bens materiais. O alcance do poder de Deus, mesmo em terras gentílicas. Jesus salva o ser humano em qualquer lugar. Jesus salvou esse homem endemoniado, porque esse homem endemoniado, ele encontrou forças para se prostrar diante de Jesus, para implorar a Jesus a libertação, e Jesus dá uma ordem para os demônios saírem daquele corpo humano
e o homem ficou liberto. E aí você vê que diferença. A vida de antes, quando o homem estava oprimido pelos demônios, o que ele fazia? Morava nos sepulcros, se machucava com pedras, estava longe da família, maltratava as pessoas, era ignorante, era agressivo. A agressividade é um sintoma forte da presença de demônios na vida da pessoa. Ser ignorante, ser rude, ser rancoroso, não pedir perdão, não perdoar, tudo isso é um sinal forte da presença do maligno. O fato de Jesus atender ao pedido dos demônios na história do endemoniado gadareno pode parecer estranho à primeira vista, mas ao analisar o contexto bíblico, nós podemos entender algumas razões teológicas e espirituais que revelam o propósito de Deus. A primeira delas. A primeira é Jesus demonstrando seu poder absoluto sobre tudo e sobre todos, tanto no reino, tanto na parte humana, na parte física, quanto na parte espiritual. Jesus é superior em tudo. O pedido dos demônios, sabe qual foi? Os demônios pediram e imploraram a Jesus: Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Sabe o que isso revela? Isso revela que Jesus tem autoridade total sobre o mundo espiritual. Os demônios sabiam que não poderiam fazer nada sem a permissão de Jesus. Isso reforça que Cristo é soberano, mesmo diante das forças demoníacas. E eu quero dizer para você, nesse dia, talvez você tenha saído de uma vida espiritual onde você servia as entidades malignas. Você se prostrava às entidades malignas, mas você tomou uma posição, você se prostrou a Cristo, você se rendeu a Cristo e Cristo te libertou. Mas eu quero te dizer uma coisa: esses demônios têm voltado para te perturbar. Essas entidades malignas têm voltado para te ameaçar, para te colocar medo, para dizer que você está devendo a eles, para dizer que eles vão te matar, para dizer que vão destruir seus filhos, sua casa, sua vida. Eu quero te dizer hoje que Jesus é superior aos demônios. Continua na presença de Cristo, porque esses demônios são eles que têm que partir em retirada, são eles que vão embora, e eles vão embora agora. Que a tua mente seja limpa agora, que você seja liberto agora, que você seja liberta agora, em nome de Jesus. E essas entidades não vão te colocar medo mais não. Você tem que permanecer fiel a Deus, santidade ao Senhor, e o diabo fugirá de vós. O segundo aspecto: ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus revelou o caráter destrutível dos demônios. A manada de porcos, ela se lançou ao mar e morreu. Os porcos morreram. Esse era o objetivo final de Satanás. O objetivo final do diabo é matar, roubar e destruir. O próprio Jesus disse isso no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Essa ação mostrou visivelmente o que os demônios desejam fazer com a humanidade. É isso que Satanás deseja fazer com as pessoas, com o seu trabalho, com os seus bens. Então, Jesus está mostrando que vale a pena se afastar das entidades malignas, vale a pena se afastar de Satanás, vale a pena se afastar dos demônios e se achegar a Cristo. Porque Cristo é vida
e da água que Cristo lhe dá, você nunca mais terá sede. E Jesus joga por terra o medo e o terror, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Terceiro ponto, Jesus queria proteger o homem que já estava liberto dos demônios. A transferência dos demônios para os porcos livrou completamente o homem da opressão. Jesus estava preocupado com a libertação completa daquele homem, mostrando que a vida humana tem muito mais valor do que a vida animal. E Jesus, ele fala para aquele homem: volta para sua casa, volta para sua esposa, volta para os seus filhos, volta para os seus parentes, volta para onde você estava servindo a Deus, para onde você tinha paz na sua casa, e agora você vai liberto, e todos verão que aquele homem arrogante, aquele homem violento, aquele homem que machucava as pessoas, machucava os corações, agora é um homem manso, é um homem bondoso, agora é um pai amoroso, agora é um líder que olha nos olhos da ovelha e compreende a ovelha e ama a ovelha. Quarto ponto, Jesus queria expor os valores da sociedade. O sacrifício dos porcos trouxe à tona os valores dos moradores daquela região. Eles ficaram mais preocupados com a perda financeira do que com a libertação espiritual daquele homem. Isso demonstra como muitas vezes as pessoas colocam bens materiais acima das prioridades espirituais. Dão muito mais valor à parede, a banco, a microfone, a dinheiro, a dízimo, a oferta, a rendimentos materiais, do que o valor humano. O ser humano é mais importante. As ovelhas de Cristo são mais importantes do que tudo. O ser humano é mais importante do que tudo. Quinto aspecto, Jesus revela a misericórdia de Deus. Apesar de os demônios serem inimigos de Deus e da humanidade, Jesus mostrou que até eles estão sujeitos à sua justiça e à sua misericórdia. Isso não significa que ele estava sendo indulgente com os demônios, mas que ele os controlou dentro dos limites de sua vontade soberana. É Jesus que controla tudo, até os seres espirituais, até os homens mais poderosos. Jesus controla. O sexto e último ponto. Jesus veio cumprir o propósito divino. Permitir que os demônios entrassem nos porcos resultou em um impacto profundo. O homem foi completamente liberto. A sociedade local teve uma demonstração tangível do poder de Deus. O homem liberto tornou-se um missionário, espalhando a mensagem de Jesus naquela região. Finalmente, quero te dizer uma coisa. Jesus atendeu ao pedido dos demônios não porque os aprovava, mas para revelar lições profundas como a destruição causada pelo pecado e pelo mal, a soberania e o poder de Jesus Cristo, o valor imensurável de uma alma humana. Esse evento nos lembra que Deus, em sua sabedoria, usa até mesmo situações que parecem inexplicáveis para manifestar sua glória e cumprir seus propósitos eternos. Aleluia. Inscreva-se em nosso canal gratuitamente. Inscreva-se no canal. Você vai nos ajudar bastante.
comenta, compartilha. Você pode compartilhar com qualquer pessoa, independente da religião, porque nesse canal não defendemos religião e religiosidade. Não defendemos igreja A, B ou C. Defendemos o Evangelho de Cristo. Você recebe o Evangelho de Cristo. É você e Deus que define em qual igreja você vai servir, em qual igreja você vai adorar Jesus Cristo, em qual igreja você vai trabalhar para Deus. Mas que Jesus te liberta, independente de onde você está, independente de qual igreja você está, ou se não está em igreja nenhuma, Jesus te liberta hoje. Basta você abrir o coração. Oremos ao Senhor. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Nós já vamos agradecer pela libertação de Jesus Cristo na sua vida. Se você está oprimido, você vai ser liberto agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você se sente oprimido? Você sente que a tua mente está turbada? Você sente que você não consegue parar de pensar no mal? Quer ficar liberto agora? Você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? E esse mal vai embora, esse medo, esse terror, esse desejo de morrer vai embora agora. Você vai ficar com vontade de viver. E você vai viver muito. E Deus vai restaurar sua família, sua casa, restaurar sua vida amorosa, sua vida sentimental. Deus vai restaurar sua vida emocional, sua vida financeira. Jesus vai restaurar tudo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pai amado e bondoso, com gratidão em nossos corações, Senhor, nos aproximamos do Teu trono de graça para Te louvar e exaltar, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por enviar o Teu Filho, Jesus de Nazaré, para ser a nossa libertação e a nossa vitória. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados, quebrou as cadeias da opressão e nos trouxe para a liberdade gloriosa dos Teus filhos. Senhor, Te agradecemos porque em Jesus somos livres do poder do pecado, da morte e de toda a força maligna. Ele venceu na cruz e nos deu a autoridade de vivermos como novas criaturas, restaurados e transformados pelo Teu amor. Obrigado porque, assim como o endemoniado gadareno foi liberto, nós também experimentamos Tua poderosa libertação e temos paz em nossas almas. Te louvamos pela Tua misericórdia, que nos alcançou mesmo quando estávamos perdidos. Obrigado por não desistires de nós e por nos atraíres para a Tua luz maravilhosa. Declaramos que nossa vida pertence a Ti, ó Cristo, e queremos viver para glorificar o Teu nome, anunciando as grandes coisas que fizestes por nós. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Libertador, Te agradecemos de todo o coração. Amém. Ovelha querida e amada, Jesus te ama. E pastor Alcemar Almeida também.